Existem muitos mitos no mundo e somente a nossa Knorakia do Chá pode revelar quais são verdade e quais não são. Toda semana um vídeo novo no canal. Bezat Hashem terça-feira, mas se não for, toda semana Bezat Hashem sempre vai ter um vídeo novo no canal sobre esse tema maravilhoso. E essa semana nós vamos falar sobre ele, um ser medonho, assustador, enorme, gigante, aquele que criancinhas choram e eu mesmo choro quando eu vejo. Vamos falar sobre o quê? Nossas dívidas! É isso aí, Pix no canal, não, brincadeira, galera. Nós vamos falar sobre seres que habitavam na Terra há muitos anos atrás, seres que ao andarem tremiam a Terra e inclusive sua força era proporcional ao seu tamanho. Muita mitologia foi criada acerca destes seres. São ninguém mais, ninguém menos do que os gigantes! É isso aí, muita gente me pediu para falar sobre eles, já tem muito tempo, e eu inclusive já analisei que em vários canais realmente falam sobre eles, entre canais cristãos, canais judaicos, canais de ciência geral e tudo, e a gente tem muita informação, obviamente, sobre esse assunto. Na Torá tá lotado sobre esse assunto, a gente obviamente vai fazer, vai se aprofundar em mais alguns pontos específicos, como por exemplo, tá bom, eles existiram? Sim, existiram. Onde eles estavam? Onde eles estão hoje? Por que ninguém mais vê? Será que eles já morreram? Não morreram? Tipo, o que aconteceu com eles? De onde eles vieram? Como foi a procedência deles? Como eles se tornaram o que são? Tudo isso e muito mais hoje, Bezat Hashem, no vídeo de hoje. O nosso Derer, nosso caminho é sempre começar falando o que? Sobre o mundo laico e depois a gente vai trazer provas da Torá. Tá bom? Mas já sabendo que, assim como nas bruxas, isso aqui é batido que sim, é certo que existe, não é que nenhum reduz, nenhuma novidade no mundo, tá bom? Mas a gente vai começar pelo mundo laico com descobertas interessantes sobre o assunto. Primeira coisa interessante a se falar é qual foi o primeiro lugar que a gente tem um registro histórico sobre os gigantes, fora a Torá do Chá? A gente tem registros no Egito Antigo. No Egito Antigo existiam divindades, assim eles chamavam de divindades, onde eram seres que eles tinham um tamanho desproporcional aos demais, as demais pessoas daquela época sendo muito maiores, assim eles são descritos, e eles possuíam um rosto diferente. Como se fosse é o que a gente chama de antroposomorfismo, que é um corpo de um ser humano e uma cabeça de um animal. Pode ser que essa cabeça de um animal, na verdade, não era a cabeça de um animal, senão uma máscara que esses seres gigantes utilizavam. E daí, como eles eram enormes, todo mundo olhava e falava, são deuses que andam entre nós. E, de fato, existem vários registros no Egito Antigo sobre essas pessoas, sobre esses seres que eles eram enormes. A gente, inclusive, tem uma imagem, a Aramento pode pegar pra gente, de 1890, no qual um casal foi encontrado num sarcófago de um homem que tinha 3 metros de altura e a mulher tinha 2 metros de altura. Era um tamanho maior do que o normal. Mas isso já caracteriza um gigante? Não caracteriza? Bom, vamos analisar. Existe também, a Aramento pode pegar essa imagem, na Síria, um sítio arqueológico chamado Aindara. Esse sítio chamado Aindara, ele era muito parecido, né, assim, o templo deles, esse templo sírio, era muito parecido com, pasmem, o primeiro templo do rei Salomão, ou seja, o primeiro Beit HaMikdash. E nesse templo também foram encontradas várias pegadas enormes, desproporcionais à nossa pegada, né, ao nosso tamanho. Outra prova que eu achei interessante vem de um homem chamado Michael Tellinger, que foi escritor e autor de livros de cultura africana. E ele encontrou uma pedra gigante, realmente pega essa imagem, ficou bem legal, uma pedra gigante na África do Sul. E nela tinha uma pegada enorme. E não era de dinossauro. Essa pegada, interessante falar sobre essa pedra, sobre essa pegada em específico, é que essa pegada ela foi encontrada numa forma de rocha vulcânica chamada granito. E o que a gente sabe? O granito é formado de magma. Magma é o quê? Ele é realmente o vulcão, né? Ele é a forma de rocha quando está no esplendor dela pelando. Para você ver uma pegada exata ali, quer dizer que o ser que colocou o pé ali ou queimou, esfolou o pé inteiro, ou né, geralmente quando você esfola o pé, o que isso acontece? Quando você bota a mão no ar quente, você tira muito rápido. Ele não, a pegada é perfeita, como vocês podem ver na imagem que a Arabanito vai botar. A pegada é tão perfeita que você vê que, na verdade, aquele ser provavelmente não sentiu dor. E daqui a gente pega o quê? Que aquele ser, que era gigante, que era enorme, ele o quê? Ele também tinha uma resistência muito maior à dor.
Interessante. Outra descoberta também que foi feita, também por esse mesmo homem, Michael Tellinger, também na África do Sul, é um fóssil que se assemelha por demais a uma escápula. Essa escápula, ela é gigante, é uma coisa enorme, era bem pode pegar a imagem, enorme essa escápula, e você pensa assim, tá bom, uma pedra, como é que você tá falando? Qual é a diferença de uma pedra para um fóssil e tudo? Ele molhou com água, mostra no vídeo que ele molha com água, e de fato aquela pedra começa a ter poros, que eram poros de quê? De osso. Você vê que o dali realmente é uma estrutura óssea que se encontra. Agora vem uma informação que eu também achei chocante. Em 2012, Rabanito pega essa imagem, olha que pesada. Em 2012 surgiu uma imagem nas redes sociais de um dedo gigante, que tinha nada menos, nada mais do que 38 centímetros de comprimento. Na foto que o Rabanito vai botar, você vai ver que tem até uma nota. O homem que encontrou isso foi Gregory Sporey, um suíço que era um empresário, que era amador de história antiga do Egito. Ele encontrou, inclusive, isso aí foi tirado anos antes dessa foto, em 1988. Foi tirada a foto. Aí você fala, poxa, mas em 1988, por que só 2012 que foi revelada a foto? É um mistério, muitas pessoas não sabem. O que tem especulação é que, de fato, alguém não queria que fosse revelado. Mas o que é interessante é que esse homem, de novo, era uma pessoa sã, não estou falando de uma pessoa que era pirada e tal. Não, ele era um empresário suíço, era uma pessoa realmente de confiança e tal. E ele, como ele era apaixonado por coisas do Egito e tudo, ele foi até o Egito Antigo, onde ele encontrou com um ladrão de sarcófagos, e esse ladrão de sarcófagos, por $300, deixou ele ver esse dedo, um dedo gigante e tudo. E olha só que legal, a declaração que esse homem fez foi o seguinte: era um pacote comprido e fedido, quando foi apresentado. Fiquei espantado com o que vi. Fui autorizado a carregar e tirar foto daquele dedo. Para comparação, coloquei uma nota ao lado, como vocês podem ver, ao lado do dedo gigante. E o dedo estava seco e pesava pouco. Interessante. Foi incrível. Ao julgar pelo dedo, aquela pessoa tinha pelo menos 5 metros. Olha que louco. Para ver a autenticidade do dedo, havia sido feito um raio-x nele. E as provas eram incontestáveis. Ou seja, não é que tipo, o cara enganou, roubou lá o cara e tal. Não, de fato foi feito ali todo um estudo em cima daquele dedo. Se não me engano, o raio-x tinha sido tirado por volta de década de 60, em geral. Só que esse homem, ele não vendeu o dedo. Interessante, não sei porquê. Esse ladrão de sarcófagos não quis vender o dedo, falou que esse dedo tinha um valor muito grande para a família dele, ou seja, ele ganhou de herança, que foi, né, foi dado de pai para filho desde a época do Egito Antigo. Por isso que o dedo estava num pacote aí, todo fedido, tal, não sei o quê. Vocês vão ver como é que tá o dedo. O dedo tá tudo murcho, é nojentão, assim. Mas não se deteriora? Depende, se você botar formol, se você botar cerca de vários produtos químicos, provavelmente aquilo daria devia ser conservado. Sem falar que o processo de mumificação era assim, de embalsamamento era assim. Antigamente, eles realmente conservavam o corpo. A pele, pelo menos, ficava. A carne podia ir embora, mas a pele ficava. Como vocês vão ver, como vocês veem aí na foto, de fato tá ali a pele, mas você vê que não tem carne aquilo dali. Entendeu? E tem o osso ali. É uma coisa bem meio sinistra, assim. Ele ainda fala que, Sporey pediu para comprar a relíquia, que estava disposto a pagar o necessário. O ladrão se recusou, como eu falei. Sporey ficou tão em choque com aquilo, né, esse empresário, que nunca mais parou de pensar nisso. E em 2005, ele largou o emprego. E começou a escrever um livro baseado em gigantes, chamado Deus Perdido, Dia do Julgamento. Então, vocês podem encontrar também essa obra, Deus Perdido, Dia do Julgamento, baseada nisso. Uma última fonte também que eu encontrei, o Rabanito pode botar foto aqui, é de um documentário que fizeram no National Geographic Channel, ou é o The History Channel, não me lembro agora, mas Em Busca dos Gigantes Perdidos. Assim é o nome do documentário, dos irmãos Vieira. E nesse documentário, The History Channel, anotei aqui, do The History Channel, nesse documentário composto de 6 episódios, de fato, tem um dos episódios onde eles acharam uma pedra muito grande, onde quando eles avaliaram, viram que se tratava de um dente humano. Mas era um dente humano, não era normal, era uma coisa muito grande. Vocês podem ver no vídeo, vocês podem ver que aquilo dali era, de fato, uma coisa assim que foge completamente do dente que a gente tem hoje em dia. Algo muito maior do que o normal. Então também isso foi feito documentário na América do Norte, né, que também mostra ali também outra área assim entre abas da atuação do gigante. Mas enfim, e a Torá aqui do Chá? O que a nossa Torá fala sobre isso? Que provas a gente pode ter
da Torá em relação a isso. A questão que a gente tem, então, é na nossa Torá Kedoshá, obviamente na Parashat Bereshit, no livro de Gênesis, na primeira Parashat Bereshit, no finalzinho da sétima Aliá, onde fala o seguinte, capítulo 6, no versículo 4, famoso versículo que fala ou seja, ele fala, os Nefilim, que a gente vai explorar quem são, estavam na terra naqueles dias e também depois deles. Interessante essa colocação. Aqui, obviamente, o Urash vai explorar, o Sifter Hamim vai comentar sobre o Urash. Enfim, a gente vai tentar resumir sobre essa questão. O Nefilim, a gente já ouviu de outras águas, né, de outras vezes, que eram os anjos caídos. Tanto que Nefilim vem da palavra de lipol, de cair. Então falam que eles eram anjos que caíram. Essa informação é extraída do Zohar. Ninguém fala a fonte. Você sabe comigo é só fonte. Mas Zohar de Parashat Bereshit, na página 37, já falam. Tinham 2 anjos. E esses 2 anjos vieram até a Kadosh Baruch Hu e reclamaram com Hashem. Por que você vai criar o homem? Afinal de contas, se nós descêssemos à terra, nós seríamos tzadikim. A Kadosh Baruch Hu vira, então, para eles e fala, lindões... Vocês não têm Yetzirará, vocês não sabem o que é essa inclinação para o mal do homem. Os anjos falaram, sim, sabemos, e nós iríamos sobrepujar, a gente iria ganhar dessa força. Sendo assim, nós seríamos melhores do que o homem. Hashem, então, resolve dar uma lição a esses anjos e fala assim, podem descer então, não tem problema nenhum. Eles descem, no que eles descem e se materializam, é genial como é que o Zohar fala que isso acontece, eles se materializam. Nisso, então, entra o Yetzirará em cima deles, eles não se aguentam e começam a ter relação com cada pessoa que eles veem ali. Fala, pergunta, Rav. Então, os anjos são gigantes, são pessoas grandes mesmo, por isso que quando eles caem, ou eles mudam de tamanho, ficam maior? Yefé Meod. Ótima pergunta. Os anjos, eles foram, então, datados, foram os primeiros gigantes a descerem para a Terra. Urashi fala, foi na geração de Enosh, ou seja, não é na geração de Adam Arishon, tá? Isso é importante entender. Foram gerações depois de vir Adam Arishon. E eles são seres que realmente eles são gigantes, mas eles, como o Zohar fala aqui bem depois, na página 58a, que é o que eu vou puxar agora, na página 58a, o Zohar fala que os anjos não são seres materiais. Eles são seres espirituais. Página 58a, no Matok Midvash, tá na página 694, tá? Para quem quiser pesquisar. Tá escrito, Nefilim Ayu Baaretz Bayamai. O Rabi Yossi, ele vem e fala que esses anjos eram, ele dá o nome dos anjos, que até agora não foi dado, foram Asa e Azakel. A gente vai ver que, né, tem para você, Ramim chama de Shamre e depois Zai. Também a gente aprende isso de Maser Nidá na página 61a, então tem uma discussão sobre esses nomes. Só que eles sendo seres espirituais, eles não têm forma, eles não têm tamanho. Eles não têm tamanho. Quando eles então vão descer para a Terra e eles vão se materializar, olha só que genial que o Zohar fala. Gente, isso aqui tem que dar um beijo no Zohar Kadosh, isso aqui é maravilhoso. Ele fala o seguinte, os anjos, eles não se materializam. Porém, existem classes de anjos, assim ele fala, existem classes de anjos que são os Ofanim, onde essas classes de anjos, elas descem para a Terra para certas missões. A gente aprende isso de Parashat Vayera, por exemplo, com Avraham Avinu. A gente aprende isso de várias citações de história que aconteceram. E até hoje eles fazem isso. Até hoje os anjos fazem isso. Eles descem e eles parecem como um ser humano. Só que olha só que genial, cara. Sério, isso aqui é genial. Eles falam o seguinte, eles podem mudar a forma deles, mas na verdade a forma de aparência deles. A aparência é o quê? Aos olhos externos. Ou seja, a aparência deles real, eles não mudam. Rabanito, como é que a gente faz isso? Okay. Como é que se faz para você mudar a aparência de uma pessoa, mas na verdade a aparência externa, para todo mundo ver, mas você internamente ainda é a mesma coisa? Eu não sei se vocês já foram... Salão de
beleza. Um salão de beleza é maravilhoso, mas eu vou dar um exemplo legal, que agora me veio na cabeça e vai fazer muito sentido pra vocês. Vocês já, eu não sei quem já foi, tem no Beto Carreiro World, ó, Beto Carreiro World, tem um espetáculo chamado Monga, a Mulher Gorila, no qual a mulher, ela tá numa jaula e de repente ela tem uma transformação onde ela aparece, ela vira um macaco, e o macaco sai, aí tipo, apaga as luzes, todo mundo fica desesperado, tal, não sei o quê. Como é que eles fazem pra aquela mulher, do nada, ela virar um gorila? Ela bota uma fantasia e jogo de espelho. Jogo de espelhos. A fantasia é depois, mas existe um jogo de espelhos. O que o Zoro tá falando é que existe um jogo de espelhos feito pelo ar, pelas moléculas do ar, no qual, para todo mundo que está vendo, aquilo é uma pessoa. Só que, na realidade, se você ultrapassar esse jogo de espelho, é um anjo que está ali. E ele é formado de ar e de fogo. Então, os anjos, mesmo ao descerem para o mundo, eles não se materializam. Exceção à regra, esses dois anjos. Por isso eu tô falando isso. Esses dois anjos, ao virem para a Terra, eles realmente se materializaram e por esse motivo, eles não puderam subir mais. Eles ficaram presos aqui dentro. E por que eles se da Terra. materializaram como gigantes? Eles se materializaram como gigantes para Porque- causar medo nos outros? Ou foi sem livre-arbítrio? Olha, Fêmea, faz parte da missão quando eles vieram para esse mundo, deles ficarem desse tamanho. Ou seja, eles não tiveram livre-arbítrio, não é que eles optaram por ficar dessa maneira. Eles eram seres muito elevados. Então o elevado para esse mundo ficou gigante. Entendeu? Então quando eles vieram, realmente ficaram muito maior do que o normal. E eles ainda assim tiveram relação com outras mulheres. A gente, sei lá, não consigo nem imaginar como é que seria uma relação dele com outras mulheres ali daquela geração. Mas geraram filhos, como o próprio Sifter Rahamim depois comenta aqui no Urash, falando que eram os filhos, os Anakim, os famosos gigantes. O Urash também tem essa linguagem de Anakim, que é gigantes. E o Urash traz do Midrash de Bereshit Rabbah, no capítulo 26, no versículo 7. Interessante ressaltar que quando o Midrash ele fala, olha só que interessante, ele fala o seguinte: existiam 7 nomes para os Nefilim. A gente sabe que nome, a gente já estudou até, né, na nossa aulinha de nomes, que nome é essência. Ou seja, existem 7 essências, 7 características para os Nefilim. Olha só que legal que ele fala. Primeira característica, o primeiro nome, ele chama de Eimim. Eimim vem da palavra Eimá, que é temor. O Midrash então explica. Eles causavam tanto medo nas pessoas que as pessoas chamavam, tipo um nickname, um apelido de Eimim. Olha os Eimim. Ou seja, porque já morriam de medo só de olhar para eles. A imagem deles era tenebrosa. Segundo, Refaim, chamavam de Refaim. Por quê? Pois cada um que os via, o coração deles se endurecia, da linguagem de rafé, de tipo, endurecia como uma cera. Assim o Midrash fala, como uma cera se endurecia. Ficavam paralisados, petrificados de medo ao ver aqueles seres. Terceiro nome deles, Giborim, que era corajosos ou bravos, devido que o seu cérebro era medido em 18 amot. Olha o que o Midrash fala. 18 amot é quase 9 metros. Olha, eles eram gigantes, enormes. Imagina, o cérebro deles tinha uma largura ali, um comprimento, sei lá, de 9 metros. Ou seja, eram seres muito, muito, muito grandes. Por isso que eles chamavam de Giborim, porque eles aí eram enormes, aí obviamente quebravam tudo. Zamzumim, quarto nome, Zomzumim, o que quer dizer isso? Eles eram mestres na arte da guerra. De movimentação, de movimentação, eles eram mestres na arte da guerra. Quinto, né, nome, Anakim, que é o famosinho que está falando, Anakim gigantes, que fala, eram enormes e obstruíam o sol. Olha isso, você tá andando perto dele, ô amigo, tá tapando o sol. Era lá o gigante, tava passando. Trazendo chuva, inclusive, ou seja, estava muito, muito, muito quente. Eles eram tão grandes que eles tapavam o sol e podiam trazer chuva através disso. Genial, interessante. Ou seja, chegavam no céu. Chegavam no céu. Eles eram realmente gigantes. Sexto nome, Avim, fala, tem quem diga que devido que eles caçavam o mundo, ou seja, né, eles eram grandes caçadores, e no fim foram caçados. No fim as pessoas perseguiam eles não perseguiam mais as pessoas perseguiam eles. E daqui parece que desapareceram. E olha só que, presta atenção, olha que informação preciosa que vai trazer. Tem quem diga que eles eram experts em terra, ou seja, como as cobras. Ou seja, o que quer dizer isso com a cobra? Eles sabiam achar os buracos, e nesses buracos onde tinha mais alimento, onde tinha mais coisas e tudo, eles eram experts
na zona terrestre de achar cavernas, achar lugares onde eles podiam se esconder, já que eles foram perseguidos no final. O pessoal talvez achava interessante, né? Oh, nossa, então uma divindade e tal, como os egípcios, do início do vídeo a gente falou, achavam ali, e aí eles começaram a fugir e falaram, cara, não dá mais pra gente. E eles acharam, inclusive, né, um lugar, né, pra sobreviver ali dentro daquelas cavernas. E podem estar escondidos até então. Ou seja, daqui a gente tem já uma fonte do próprio Midrash de que talvez, sim, os anjos existam até o dia de hoje, só que os gigantes existem até o dia de hoje, porém eles estão escondidos em cavernas. Assim também o próprio Zohar relata, olha só que interessante, o Zohar, de novo, né, na página 58a, do Zohar de Parashat Bereshit, ele fala aqui o seguinte, ó, aqui, Vead kan yoma da'inu kaime beolofin harashine. Até o dia de hoje eles estão vivos, eles estão concretos neste mundo. Eles estão atrás dos montes da escuridão. Eles falam, Me'ahorei areia rocher. Um monte esquecido, um monte que ninguém conhece. Mas esse monte é descrito em Zohar de Parashat Balak, na página 212b, como um monte que ficava no Egito. Uou! Por isso que a gente tem tanto relato do Egito de gigantes, porque eles, volta e meia, provavelmente saíam, tinham relações com algumas mulheres e voltavam. Nasciam os gigantes, continuava a prole. Ou seja, até hoje eles estão escondidos no Egito, E a fé... num lugar que ninguém consegue... Esses dois anjos, os dois anjos, mas esse é o negócio, quem é o filho do anjo é o gigante. Então esses dois anjos saem, tem os gigantes têm uma vida normal, mas tipo, eles são enormes só que depois eles vão lá e morrem. Com o tempo, esses anjos ficaram cada vez mais ocultos. Esses anjos foram os primeiros gigantes. Entendeu? Conseguiu pegar? Esses anjos que desceram pra Terra, eles morreram ou não morreram? Eles continuam vivos, é isso? É isso. Esses anjos estão vivos. Os Anakim, os gigantes, morrem com o tempo. Por quê? Porque eles são uma mistura de um anjo que se materializou, virou um humano, com outro humano. Ou seja, são seres humanos. Nascem, crescem e morrem. Mas os que são os gigantes que vão até o Shammai eram os anjos. Esses são os anjos. Ah, tá. Estes são os anjos. Os gigantes não iam até o Shammai. Exatamente, não. Os gigantes, então eles eram... dois só que estão escondidos. E a fé. Isso. E os outros gigantes são menores, mas ao mesmo tempo todo mundo via. Isso aí. E hoje em dia eles saem ainda pra procriar ou não? Eles ficam escondidos. E a fé, meu. Então é isso que a gente tá falando. Sétimo nome, né, que é a sétima característica, Nefilim, que é o que a gente tá falando agora. Nefilim, eles falam que caíram e derrubaram o mundo, que é isso que o Urashi pegou. Que eles caíram e eles derrubaram o mundo inteiro com eles. Encheram o mundo com o seu sêmen. Que bonito isso. Encheram o mundo com o seu sêmen, às vezes procriaram, foram lá, não sei o que, tiveram uma grande reprodução. Agora, olha só o que o Midrash Tanhumá ele fala, e aí vai responder a sua pergunta. Ele falou o seguinte, o Midrash Tanhumá: olhavam o sol e a lua e faziam feitiços, ou seja, eram feiticeiros. Quem? Os Nefilim, não estão falando ainda dos anjos, os anjos, não os gigantes. Tinham relação durante 1 ano e sustentavam a prole por 40 anos. Tinham filhos e os acompanhavam por 5 a 6 gerações e não morriam. Quem não morria? O anjo ou o gigante? O anjo. Os Nefilim, não seus filhos. Doenças os perseguem e seus corpos doem. Tá bom? Ou seja, os anjos, até hoje eles têm doenças. E doem, o corpo dele tá cheio de marcas e dores. Mas devido que não morrem, não podem morrer, tem uma Gzerá decreto sobre eles só perecem. Ou seja, só ficam com dor ali e tal, todo machucado e tudo. Essa informação do Midrash está no Romá sobre o Sefer Bereshit. Tá? No finalzinho da Parashat Bereshit é onde fala sobre isso. Quer dizer, pesado, né? A vida deles não é fácil e tudo. Pode ser que com o passar dos anos, então, a gente tendo o quê? Que eles têm cada vez mais dores, eles, né, se desenvolve uma doença com o tempo, eles não podem sair dali e com cada vez mais dificuldade de sair, o que acontece? Não tem reprodução, né? Porque os gigantes vêm e morrem, e por isso que hoje em dia não existirão mais gigantes no mundo, porque eles não conseguem mais sair da caverna. Ai, se reproduzir. Entendeu? Faz sentido? Pegou a lógica? O gigante, ele tendo reprodução, não um anjo, mas um anjo teve um gigante. O gigante teve reprodução, deveria ter mais e mais gigantes. Não necessariamente. Porque a partir do momento que o gigante se reproduz, né, ele tem relação com uma mulher de estatura normal, qual é a tendência? É a criança cada vez ir diminuindo.
A pessoa vai pegando uma estatura mais normal com o passar do tempo. Entendeu? E a gente, inclusive, vê isso. Pessoas de 3 metros, como foi no caso daquele sarcófago do Egito, mulher de 2 metros, vai começando a diminuir até onde a gente tem hoje. E é um grupo específico, um grupo seleto de pessoas. Entendeu? Então, sim, o exemplo que a gente fala de fenótipo e genótipo. Você tem o fenótipo, o genótipo é isso, com o tempo, aquilo dali um influencia o outro. Das características normais, as pessoas vão ficando de característica normal. Legal? Interessante ainda ressaltar que o Zohar Hadash, na página 26a, ele fala que os Nefilim eram Adão e Eva. Uou! Uma informação nova. Eles falam que os Nefilim não eram esses anjos, sim que eram Adão e Eva. Eles caíram quando eles pecaram. Isso faz sentido, que eles saíram do Gan Eden, então eles saíram dali. E que assim eles provocaram todas as gerações pecassem. Por isso que está escrito que eles caíram e derrubaram o mundo. Com isso também faz sentido. O que é interessante, você fala assim, não, tá bom, é meio surreal. Até agora a gente tá falando que Nefilim é só os anjos, tal, são só Asa e Ezequiel, ou Sham Rezai e Ezequiel, tal. Como é que você tá falando uma coisa dessa? Resposta, Masayat Hagan, na página 12a, fala que Adam Arishon, quando ele foi criado inicialmente, ele vinha daqui da Terra até os céus, e tem uma segunda opinião que fala que ele vinha desde o início do mundo até o final do universo. Ou seja, ele era uma coisa enorme. Tanto que os anjos confundiram ele com Hashem. Acharam que ele era Kadosh Baruch Hu. E Hashem teve que fazer ele dormir para que os anjos falassem, peraí, mas Hashem não dorme, então não pode ser a Kadosh Baruch Hu. Então você vê que tem sim menções no Talmud falando que Adam Arishon, ele era um gigante, ele era um enorme. E quando ele caiu, as pessoas foram diminuindo, até a estatura que tem hoje em dia. Então essa é uma outra opinião pra gente também jogar. Opinião de quem? Essa opinião é do Zohar Hadash, na página 26a, no finalzinho, né, do Zohar de Parashat Bereshit, e da Masechet Hagigah, na página 12a. A gente tem uma operação da Gemara com o Zohar, a gente tem outra opinião também do Rashi em relação aos dois Midrashim, Midrash Rabbah, Midrash Tanhumá, e também do Zohar. O Zohar de 2 lugares, Zohar Bereshit 58a e 37a. Eu tenho Pegou uma até agora? dúvida. Fala. Moshe Rabbeinu, ele era grande, muito grande. E a fé é melhor, uma outra menção também, sim. Então, como que Moshe Rabbeinu... Da onde vem Moshe Rabbeinu? Foi a reprodução de um gigante também? Boa pergunta. O pai dele era gigante? Boa pergunta. Segundo a opinião da Gemara, a gente mata. Fácil. Que então ele era de Adam Arishon, que era gigante. Adam Arishon foi diminuindo. E a Moshe Rabbeinu só foi, vamos dizer assim, entre aspas, uma anomalia dentro dessa diminuição. E ele voltou ao status original de mais perto de Adam Arishon. Mais perto da estatura de Adam Arishon. Chegando a 10 amot, como está escrito no Masechet Shabbat, na página 92a. Por que eu combino essas ideias? Porque é Gemara com Gemara. Talmud com Talmud, tá vendo como é que encaixa? Então, na verdade, ele estaria seguindo somente um fluxo, só que como ele era muito elevado, muito Hesed, muita bondade, como o próprio Zohar fala, que a pessoa ser alta é um reflexo de Hesed, quando está escrito no Tikkun Azor, no Tikkun 70, na página 128b. Então, ele era mais alto por causa disso. Da mesma maneira que o faraó era, na página 18a de Masechet Katan, escreve que ele era o tamanho de uma latinha de Coca-Cola. Ele era meio a mais, ele era meio metro. Uma garrafa de Coca-Cola. Uma garrafa de Coca-Cola, é isso. Ele era meio metro, 50 centímetros. Você vê que o outro gigante, 38 centímetros. 38 centímetros era o dedo. Entendeu? Dele. Olha que pesado, que bizarro. Entendeu? Entendi, mas é confuso. Sim, você tá mexendo com estatura, você tá mexendo também com várias e várias gerações ao mesmo tempo. Você tá mexendo com todo um derer desse mundo, todo um caminho desse mundo para tentar identificar aonde geograficamente, cronologicamente se encontram os anjos. Não era um gigante. Erro seu. Avram Avinu era gigante. Como está escrito, tem uma história famosérrima do Rav Tzvi Elimelech Milidias, eu cito aqui, e o aluno dele, que certa vez o Rav Tzvi Elimelech ele toda a Hatzot Halayla, ele chorava muito pelo Beit HaMikdash. Teve um dia que ele chorou a mais, e Avram Avinu veio consolar ele. E até que, lembra, já aconteceu essa história, que veio o aluno e bate assim na porta, que quer ver o Rav dele, que é o Rav Tzvi Elimelech, e quando abre um homem enorme, todo barrabudo, com um sorrisão. Aí ele, desmaia de medo. De repente o Rav Tzvi Elimelech Milidians pega ele, dá uma água, acorda ele, Rav, eu vi um gigante, morrendo de medo, tremendo de medo. E aí o Rav Tzvi Elimelech Milidians fala, oi, Labanim, Shen Mekirim etavó. Tipo, coitado dos filhos que não reconhecem o seu pai. Ele, como assim? Ele falou, você viu Avram Avinu? Isso aqui é uma prova. Avram Avinu era, sim, gigante.
Ou seja, você vê que os Tzadikim, sim, eles seguiam essa linhagem de Adam Arishon, de realmente serem maior estatura. O que a gente pega? Vamos lá, conclusão. Mas aí se falar isso, Og Melech Habashan, e a fé o que Moshe Rabbeinu fala? O que Moshe Rabbeinu traz no final de Parashat Hukat? Moshe Rabbeinu fala, eu tô com medo de enfrentar com ele. Por quê? Porque ele tinha Brit Milá. Quem fez Brit Milá em Og? Avraham Avinu. Ele tava com medo, porque Og era um gigante, mas não quer dizer que gigante é um sinal ruim. E sim, pode ser uma pessoa muito elevada. Ele falou, tô com medo dele. Ele tem méritos. Hashem fala, não tenha medo, porque esse mérito é falso. Aí você tem que ir lá no Midrash Bereshit para entender que Og, na verdade, ele tentou enrolar Avraham porque ele estava de olho em quem? Sará. Que ele falou para Avraham Avinu, olha, vai lá que Ló tá com problema naquela guerra dos 4 reis contra os 5 reis. Falou, ó, Ló pode morrer a qualquer momento. E ele botou Avraham para ir lá. Por quê? Porque ele falou que ele estava com vontade de ter relação com Sará. Se você for pela teoria também do Talmud, também você mata, que os homens eram mais altos, mas as mulheres também eram mais altas. E assim não fica aquela desproporção do gigante ter relação com uma mulher da aldeia. Você também consegue combinar. E combinando os dois ainda, você pega o quê? Que o gigante era gigante, mas também o ser humano era grande, porque o ser humano também veio de Adam Arishon. Então os gigantes vieram, né, pelos Nefilim, vieram, né, por esses 2 anjos, mas também as pessoas também que vinham de Adam Arishon também foram decaindo ao longo do tempo. A única diferença foi que eles foram decaindo e os gigantes continuaram grandes. Entendeu? Mas de vez em quando sim você vai ver uma pessoa maior. E tem, inclusive, relatos de pessoas. Tem um relato de um homem que teve 2,76 metros, um outro que chegou a 2,50 metros nos Estados Unidos. Você tem até hoje pessoas que fogem um pouquinho da regra, porque vira uma coisa de estatura. Só que, obviamente, ninguém com aquela força que você tem em Sisra, relatado, inclusive em Maser Nazir, na parte da 23b, que também é relatado no Tanakh, ou a força de Golias, né, que enfrentou David Amelech, que também ele era um gigante. Se bem que tem quem diga que ele tinha cerca de 2,75, por exemplo, Golias. Ou seja, não era tão gigante assim. Ele era grandão, mas não era tão gigante assim. Entendeu? Isso é no Sefer Shmuel. É isso que eu queria entender. Então, se a pessoa era gigante, ela era um tzadik? Não, ou tipo, ela era... Depende. Você pode ser um tzadik, ou você pode ser descendente de um gigante. Você tem as duas teorias, ou um tzadik ou um rachá. Entendeu? É que nem aquela teoria que a gente fala quando a pessoa ela é enterrada. Ah, ela continuou completa. Depois de anos foi aberto o túmulo dela, ela estava inteira. Quer dizer que ela não tzadik ou um rachá? Resposta, depende. Depende. Tem tzadikim que permaneceram a vida inteira sem serem decompostos. Tem rachaim que ficaram a vida inteira sem serem decompostos. Você tem fonte para cá e fonte para lá. Tá, entendeu? Então vamos lá, resumidamente. Resumidamente, vamos lá. Tem 2 opiniões. Uma opinião é que os gigantes vieram de Adam Arishon e aí foi diminuindo de tamanho, só que tem pessoas que ainda eram maiores que foram tzadikim. Isso. E também pessoas que não eram tão tzadikim também foram mais grandes. Ok. E a segunda opinião é que tinha sim Adam Arishon que era grande e que sim foi diminuindo de tamanho, mas também tinham os anjos que também eram gigantes, que continuavam gigantes, mas o ser humano foi diminuindo, os gigantes continuaram gigantes. Só que eles ficaram presos nessa caverna, estão lá, estão se deteriorando. Sim. E por isso que eles não se reproduzem e não tem mais gigantes. Exatamente. Mas os seres humanos que são grandes vieram de Adam Arishon. Por isso que eles são grandes. Exatamente, pegou. É isso aí. Faz mais sentido a segunda teoria. A segunda teoria faz mais sentido, porque ela combina o Zohar com o Talmud e tal, não sei o que, ela vai realmente costurando legal. E esses anjos, será que eles vão se curar ou já fizeram tshuva e vão voltar? Isso a gente só tem como saber, Bezrat Hashem em Gog Magog, que aí realmente eles vão sair, mas olha, eles eram grandes feiticeiros. E eles eram principalmente o quê? Se eles eram grandes feiticeiros. Calma. Principalmente o que a gente vê deles, que eles eram anjos, ou seja, eles conhecem a Kadosh Baruch Hu, eles sabem tudo de Hashem. Eles não perderam a memória. Eles não perderam a memória. Eles ensinavam, tá cheio dos outros partes da Balak, 212b, eles ensinavam feitiços para as pessoas. Eles colocavam as pessoas nos 50 níveis de impureza, de Tumá. Já falei isso em Parashat Balak. Pode ser que Bezrat Hashem Gog Magog eles também ajudem a gente. Eles também façam tshuva, que eles querem se libertar desse corpo. Essa forma corpórea deles é uma prisão para eles. Imagina, mais deteriorando, trazendo doenças e tudo. Pode ser que Bezrat Hashem eles façam tshuva e eles vão ajudar a gente Gog Magog. Mas a gente só vai saber disso lá.